Shalom Adonai sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero declarar que Deus é o Ser Supremo, Jesus é o nosso Senhor e o Espírito Santo é o nosso Consolador. Você está no canal Semente Viva, o canal onde Jesus é o semeador, a semente é a sua palavra e os frutos dessa semente que Ele colhe em você para a sua edificação. Meu nome é Elison Martins. Esse canal é um canal que não fala de religião, não fala de política, não fala de nada da carne, mas só fala da pessoa de Jesus, do Espírito Santo e do Pai. É um canal evangelístico, é um canal que leva a mensagem de Deus até as casas, até as famílias. Eu fui livre, Deus me livrou da morte, uma doença gravíssima, uma doença que a pessoa não sobrevive, mas Deus me deu mais uma chance de sobreviver. E com tudo que eu passo até hoje, eu ainda agradeço a Deus pelo fato de eu estar aqui nesse canal, falando daquele que me criou, daquele que me formou e daquele que me livrou da morte. Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador de todas as coisas. Antes de tudo orar, acima de tudo o amor e a obediência. Senhor, meu Deus e meu Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, eu estou aqui na sua presença, meu Deus, pela oportunidade e misericórdia que o Senhor cada vez mais tem tido na minha vida. E quero, em nome de Jesus, apresentar minha casa, minha família e junto a vida dessa pessoa que está comigo neste canal, mais uma vez, a hora da oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero dizer que nós te amamos. Eu quero dizer que a cada vez mais nós glorificamos o teu nome, porque grande é o Senhor e bondoso e benigno em poder. Aqui, ó Pai, nós queremos sentir a sua presença. Nós queremos sentir o toque das suas mãos sobre nós. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que supre as necessidades, Tu és o Deus que guerreia as nossas guerras, Tu és o Deus que traz a paz, Tu és o Deus que, acima de tudo, é aquele que criou os céus e a terra e tudo que nela se contém. E nesse momento, meu Pai, eu quero glorificar o seu nome, apresentar o seu nome, Deus, Jeová, Yahvé, sobre a vida dessa pessoa que está comigo. Eu quero profetizar sobre a vida dela e dizer que cada vez mais o Senhor venha estar com ela. É um pedido meu. É um pedido meu, ó Pai, que o Senhor esteja operando na vida dela. Não só operando, Pai querido, aquilo que ela busca, mas operando também aquilo que ela não busca. Porque o Senhor, Ele dá aquilo que nós não merecemos.
Então eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha se manifestar sobre a vida dela. Que o Senhor venha tocar com as suas mãos sobre a família dela, sobre a casa dela. Que o Senhor venha trazer a total proteção sobre a vida dessa pessoa, sobre a vida deste homem, dessa mulher. Que o Senhor venha trazer alívio sobre esta pessoa. Que o Senhor venha trazer cura sobre o físico deste homem, dessa mulher, dessa criança, de quem estiver aqui neste canal, não só nos assistindo, como nos ouvindo. Tudo isso, ó Pai, eu rogo a Ti, porque não tem outra pessoa para que nós venhamos depositar a nossa vida senão o Senhor. Tu és o Deus Supremo. Tu és o onipotente, o onisciente, o onipresente. Tudo isso o Senhor é. E que nós, eu e essa pessoa, venhamos valorizar a presença do Senhor em nós. Eu sempre digo e vou dizer que o Senhor é aquele que não pode faltar. É como se fosse o nosso alimento. É como se fosse a água que bebemos. Se ficarmos sem beber, morreremos de sede. Se ficarmos sem nos alimentarmos, morreremos de fome. É por isso que a Bíblia diz, meu Pai, que Tu és o pão que desce do céu. E também a Bíblia diz que Tu és a fonte da água viva, representando a pessoa de Jesus aqui nessa terra. Não deixa faltar o alimento cotidiano na casa e na vida dessa pessoa. Que não venha faltar a cura milagrosa que o Senhor tem para fazer na vida dela. Cura da cabeça à planta dos pés. Toca nos órgãos no qual precisa de uma cura. Toca em algum membro no qual precisa de alguma cura. É bem assim que eu oro, meu Pai, porque o Senhor tocou em mim com as suas mãos, trouxe cura no meu físico. Então, Pai, que seja igual o Senhor fez comigo, faça na vida dessa pessoa também que está comigo em oração. Toca, Senhor, toca nela, toca em algum órgão dela que esteja complicado, aonde os médicos disseram que não tem mais jeito. Toca ali, Senhor, pois Tu és o Deus da cura. Assim eu acredito, assim eu confio, creio que essa pessoa também confia e crê em Ti. É a minha oração aqui no espaço da oração no canal Semente Viva. Obrigado, meu Deus, pois Tu és poderoso, grandioso e merece toda a nossa adoração. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e pedimos misericórdia sobre nós. Misericórdia e gratidão. Gratidão e misericórdia é o que nós precisamos fazer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu quero meditar com você sobre uma palavra, sobre um nome que é acima de todo nome. Deus. É isso mesmo. Deus é a palavra, é o nome. É um nome muito poderoso. Eu meditava nesse nome. Deus. Quem é Deus? O que Deus faz? Qual o poder e a eficácia daquilo que Deus pode fazer? Às vezes eu me deparo com pessoas, ou eu já me deparei com pessoas ao ponto de dizer para mim assim: e Elison,
Eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Jesus Cristo. Eu não acredito em nada. Eu acredito em mim mesmo. Mas infelizmente, quem pensa assim está redondamente enganando-se a si mesmo. É verdade. É verdade. E é muito triste quando você ouve uma pessoa dizer nesse tom e dessa maneira, sabe? Eu sinto compaixão, porque ela não tem noção do que ela está dizendo, pois Deus existe de fato. Você não vê, mas você sente. A Bíblia fala que Ele é o Deus invisível. Gênesis capítulo 1, versículo 1, começa falando da criação. E criou Deus os céus e a terra. Esse Deus que criou os céus e a terra é o Deus supremo, é o Deus do universo. Esse Deus que criou a terra, Ele não só criou a terra e os céus, Ele criou o homem, e do homem Ele criou a mulher, e dos dois nasceu a humanidade. Deus, Ele não só criou o homem e a mulher, mas Ele criou os luminares, o sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidir a noite. Ele não parou por aí. Ele criou as águas, a expansão das águas. Ele criou a terra. Ele criou as plantas, os vegetais, é claro. Criou os animais da terra, os animais que voam e os animais que habitam nas águas. Tudo Deus criou. Então Ele provou e tem provado até hoje a sua existência. Na antiga aliança, Deus, Ele se apresentava de mais ou menos 3 formas para o povo. Ele se apresentava como fogo, ele se apresentava como nuvem, ele se apresentava como trovão, ele também se apresentava como anjo. Isso se chama teofania. Teofania era a forma que Deus aparecia para o povo de Israel na antiga aliança. No deserto, Ele apareceu como coluna de fogo e como nuvem. Coluna de fogo para clarear a noite, para o povo caminhar, e como nuvem para aliviar o calor do sol sobre o povo. Lá em Gênesis 1, quando diz, e criou Deus os céus e a terra, ali Ele apresentou como o Criador de todas as coisas. E na nova aliança, esse Deus que se apresentava para o povo em forma de alguma coisa, esse Deus, Ele se manifestou de uma forma visível e real, através de Jesus. Então não tem como você não acreditar em Deus. Não tem como eu não acreditar em Deus. Sabe? E a Bíblia, ela vai dar nomes, vários nomes, ou seja, qualidades da manifestação da presença e do poder de Deus. Na antiga aliança, Deus, Ele era chamado de Elohim. Elohim significa o Criador de todas as coisas. Ele era chamado também de Jeová Rafa ou Jeová Rafá,
que significa o Deus da cura. Ele era chamado também de Jeová Jirê, o Deus da provisão. Ele era chamado também de Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Ele era chamado de vários nomes. Jeová de Sitquenô. Ele era chamado de vários nomes. E esses nomes, eles se manifestaram na nova aliança. Como eu disse, visível, presente e autêntico na pessoa de Jesus. E ele se apresentou da mesma forma. Olha só. E o verbo se fez carne. No princípio era o verbo. Elohim, o Deus do princípio. Quando Jesus diz, eu sou o pão que desce do céu, ali Deus estava se manifestando como o Jeová Rafá, Deus da provisão. Jesus, quando realizou as curas, ele se apresentou como o Jeová Jirê, o Deus da cura. Várias curas, você sabe, ali nos evangelhos. Jesus curou o coxo, o cego, Lázaro, a filha de Jairo, a mulher do fluxo de sangue, o homem do tanque de Betesda, o paralítico, e vai por aí afora. O Jeová Rafá, Deus da cura. Sabe? E não tem como nós não acreditarmos em Deus. Eu podia continuar aqui declarando e dizendo para você quem é Deus, mas eu quero deixar aqui no final dessa mensagem: Deus existe e Ele quer se fazer presente na sua vida. Sabe como? Você abrindo o seu coração, deixando Ele fazer morada na sua vida, deixando Ele entrar no seu coração. Sabe? E aí você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Acredita em Deus. Não dê ouvido o que as pessoas dizem por aí. Deus não existe. Deus não está presente. Existem pessoas angustiadas, desenganadas. Existem pessoas que ouvem de outras pessoas. E aí ela acaba, de fato, acreditando que Deus não existe. Mas é só você olhar para a sua volta. Olha para a sua volta. Você vai ver que Deus, de fato, existe. Jesus diz também que eu sou o que sou, lá nos evangelhos. É chamado do Yahvé. Esse Deus Yahvé, ele apresentou na sarça para Moisés, lá na antiga aliança. E na nova aliança, Jesus Cristo disse, eu sou o que eu sou. Está vendo? Como o próprio Deus, ele se manifestou na nova aliança, pela graça sois salvos, através de Jesus. Então, o nome Deus é um nome que vai permanecer por toda a eternidade. Diz a palavra, passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. A Bíblia é a palavra. A palavra é o próprio Deus se expressando através do verbo que é Jesus. Entenda bem, Deus, ele quer se manifestar na sua vida. Ele quer se manifestar na sua casa. Ele quer trazer cura para o seu físico e também para a sua alma. Mas você precisa acreditar em Deus. Crer em Deus. Crer em Deus. Apóstolo Paulo e Silas na prisão disse para o carcereiro, crê em Deus.
creia em Deus e será salvo, tu e a tua casa. Esse Deus, Ele é tudo. Ele é o Deus da salvação. Ele é o Deus da libertação. Ele é o Deus da cura. Ele é o Deus que provê. Então, o que resta para mim e para você é acreditar, confiar e trazer esse Deus para perto. Invocar o nome do Senhor, invocar o nome de Deus, trazer Ele para perto. Santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. É o nome de Deus. Deus é santo. Senhor meu Deus, eu termino essa fala minha profetizando sobre nós a sua manifestação. Manifesta-te em nós. Manifesta-te na vida dessa pessoa. Manifesta-te no caos que ela está vivendo. Manifesta-te na felicidade que ela está desfrutando. Manifesta-te, Senhor, na cura, porque na antiga aliança e na nova aliança, o Senhor se apresentou como o Jeová Rafá, o Deus da cura. Não deixa essa pessoa passar necessidade. Na antiga aliança, Deus supriu a necessidade do povo. Na nova aliança, o Senhor também supriu a necessidade de alguém. Então, Pai querido, que seja igual na vida dessa pessoa. Apresenta-te a ela como o Jeová Jirê, o Deus que provê. Sim, Senhor. Apresenta-te a ela como aquele Deus que guerreia a luta dela, como o Jeová Sabaoth. Ó meu Deus, Tu és aquele que é desde o princípio, o Elohim. Tu és aquele que está sempre presente em tudo. O Yahvé, eu sou o que sou. Eu quero agradecer, somente agradecer, junto com essa pessoa que está comigo, agradecer por saber que o Senhor é Deus e que o Senhor existe, está presente em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por suas infinitas misericórdias sobre nós. E nós aqui queremos somente agradecer pela presença do Senhor através do seu Filho Jesus em nós. É por isso que eu digo amém, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 91 é um salmo que traz proteção, segurança, livramento e é pronunciado o nome de Deus algumas vezes. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizestes a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, pois aos teus anjos dará ordem a seu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão com as suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés ao leão jovem e à serpente. Pois tão somente ele me amou, eu também o livrarei e pô-lo-ei no alto retiro. Ele me invocará
e eu o responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longevidade de vida e lhe mostrarei a minha salvação. Receba essa mensagem, essa oração, esse salmo na sua vida. Nunca se esqueça, Deus é Deus e Ele quer se manifestar na sua vida. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva neste canal, tá bom? A saudação araônica. Yevareha Erra Adonai Veishmereha. Yair Adonai Anaveleha Veroneca. Issa Adonai Anaveleha Veiar Semeniha Shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.